Meus irmãos, boa noite. Graça e paz. O Senhor nessa noite seja conosco. Esse último hino que nós cantamos basicamente resume, acho que a mensagem toda. Né? Acho que não precisaria nem dar mais a mensagem, só desfrutar o hino. Mas hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, dando continuidade ao estudo de Romanos. Gostaria de começar orando, abençoando a nossa reunião. Espero que o Senhor possa abrir os nossos corações e que nessa noite o Senhor também possa me usar. Senhor, nessa noite nos colocamos aos Teus pés. Senhor, humildemente venho te pedir que o Senhor possa me usar, que não saia nenhuma palavra torpe da minha boca, que o Seu Espírito consiga fluir através de nós, que a mensagem seja totalmente bíblica, expositiva, para engrandecer o Teu nome, não o nome de qualquer homem, de qualquer pessoa, mas o Teu. Senhor, te agradecemos por Tuas infinitas misericórdias, te agradecemos pela Sua promessa. Sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor irá cumprir. Senhor, nos lembramos de cada irmão, dos irmãos que estão presentes, dos irmãos que também não puderam vir, que o Senhor possa ser com cada irmão, preparar cada coração, que a Sua palavra encontre no coração de cada irmão a boa terra, Senhor. Senhor Jesus, te louvamos em Teu nome, Senhor. Amém. Gostaria também de agradecer aos irmãos que estão em casa nos assistindo, lembrando que a mensagem é gravada, que o Senhor também abençoe os irmãos que estão nos assistindo de casa. Bom, irmãos, voltando para o estudo do livro de Romanos, hoje, como eu comentei, a gente vai encerrar o capítulo 4. Capítulo 4, que foi um capítulo que precisou muito de nós, e o livro de Romanos vai continuar precisando dos nossos corações. Que os nossos corações estejam abertos para o dispensar do Senhor. Que a gente possa continuar aproveitando cada reunião, cada mensagem, para que o Senhor continue crescendo em nós. Antes de entrar de fato no capítulo 4, no final do capítulo 4, eu gostaria de trazer com os irmãos tudo que nós vimos durante o capítulo 4. O capítulo 4, na verdade, ele começa um pouco antes no capítulo 3. O capítulo 3, Paulo vai apresentar ali alguns pecados, dizendo que mesmo os judeus não estavam imunes ou eram diferentes dos ímpios, dos gentios, e que eles também poderiam cair. Ele começa falando que os judeus são indesculpáveis, e ele encerra o capítulo 3 trazendo para aqueles irmãos que a fé é o que nos salva, que a fé e a justificação, que a salvação ela vem pela fé, e somente isso, é somente pelo crer. E aí no capítulo 4 ele começa a apresentar os seus argumentos sobre isso. Lembrando que Paulo, nesse momento, ele está escrevendo a carta aos romanos, a uma igreja onde era muito eclética, eles tinham muitos judeus que ainda não tinham conhecido o evangelho, também tinham muitos gentios que se reuniam ali. E como nós já comentamos, Paulo escreve a carta antes de conseguir ir a Roma. Então Paulo ele começa a tentar, ele escreve uma carta para tentar refutar e afastar toda e qualquer dúvida que possa surgir no coração dos irmãos. Então Paulo no capítulo 4, para nos trazer mais sobre a justificação pela fé, ele começa a discorrer no seu texto e usar argumentos trazendo a própria fé judaica. Então, Paulo, no início do capítulo 4, ele nos apresenta Abraão, nessa carta, e ele começa trazendo que Abraão foi justificado por crer no Senhor. Ele retorna lá em Gênesis 15, aonde nos traz que Abraão foi justificado por crer. E não pelas suas próprias obras, não porque era um homem bom, um homem obediente ao Senhor, mas ele foi justificado pelo crer. Logo em seguida, Paulo nos apresenta Davi, fazendo um contraponto a Abraão. Se Abraão era um homem
que até então tinham, que os judeus consideravam um homem perfeito, que foi segundo a lei, e que a promessa de Deus foi feita para ele, a partir dele foi que começou a surgir os judeus, o povo de Israel. Então Paulo traz um contraponto para isso. Ele traz Davi, que também foi um homem muito importante para o povo judeu, foi um rei que escreveu Salmos, e como eu já compartilhei, em Salmos é um livro muito importante para os judeus. Então a gente vê que Paulo, no contraponto, ele traz o pecado de Davi. Ele traz Salmo 51, onde Davi se apresenta ao Senhor e fala que pecou contra o Senhor. E mesmo assim, ele foi justificado por ter crido no Senhor, por ter se arrependido e voltado o seu coração, e crido em um Deus de misericórdia. E ele também foi justificado. Então Paulo, ele monta o seu contraponto no capítulo 3, trazendo Abraão e Davi. Um homem que até então era considerado um homem que tinha suas obras perfeitas na terra, e nós sabemos a história de Abraão, com um homem que assumidamente pecou contra o Senhor. Isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Davi, quando escreve versículo 51. E mesmo após cometer esse pecado, ele ainda foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então aqui nós vemos que a salvação e a misericórdia do Senhor é um dom gratuito, não dependendo de nós, não dependendo das nossas obras e do que nós fazemos. E Paulo continua discorrendo o seu texto. Ele, mais uma vez, mostra que a circuncisão, usando a circuncisão como exemplo, a lei foi encerrada e não é mais a lei que nos salva. Ele, inclusive, traz isso e faz um contraponto com a questão do batismo. Nós podemos fazer esse contraponto, na verdade, né? Mas ali Paulo mostra que foi encerrada toda a lei, que não é a lei que vai nos tornar mais salvos ou menos salvos. Pelo contrário, voltando para Davi mais uma vez, Davi ele apresenta em um dos seus salmos dizendo que se fosse pela lei, ele deveria ter sido morto. Esse era o preço do pecado de Davi, a morte. Mas por um Deus misericordioso, Deus perdoa Davi e fala que ele não precisa morrer. E aí então ele volta para Abraão, chamando Abraão de pai de todos. Ele chega a Abraão trazendo novamente o exemplo de um homem reto e fiel perante ao Senhor. E ele mais uma vez ele vai trazer essas promessas. Mas ele também relembra, e aí o irmão William nos expôs na semana passada, que Abraão tentou dar uma ajudinha para o Senhor. Apesar de toda as suas obras, apesar de tudo, Abraão também tentou ajudar o Senhor e errou quando ele teve o filho com a sua serva Agar. Mas apesar disso, o Senhor foi fiel ainda com Abraão, e ele retoma a sua promessa com Abraão. E aí a gente começa a entrar, agora sim, no versículo 18 a 25, que vai ser discorrido nessa noite. Então a gente começa em Romanos 4, 18 a 25. Eu estou usando a revista atualizada da Almeida. Então se os irmãos puderem ler do 18 ao 25 para mim. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que foi dito. Assim será toda a descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse contra o seu próprio corpo amortecido, se ajudar 6 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por imperfidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo isso lhe foi também imputada a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em honra, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada
Jesus, nosso Senhor, ao qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Irmãos, então, retomando o estudo, eu não vou conseguir passar versículo a versículo, até por amor dos irmãos. A última mensagem minha já passou de 1 hora, então vou tentar me ater ao tempo. Mas, aqui Paulo, no versículo 18, ele começa dizendo que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E estudando esse trecho, irmãos, é um trecho que só daí a gente consegue extrair bastante mensagem. Mas eu gostaria de primeiro começar chamando a atenção dos irmãos para um ponto. Desde quando começou o capítulo 4, a gente vem falando das promessas do Senhor a Abraão, e a gente vem falando que Deus prometeu a Abraão ser pai de muitas nações. E como nós também vimos em Romanos, nós não acreditamos que nós somos a continuidade do povo de Israel ou povo judeu. Então, se Deus faz a promessa que são muitas nações, quem são essas nações, então, que o Senhor está prometendo a Abraão? Se nós voltarmos lá em Gênesis 17, 6... O Senhor começa dizendo a Abraão: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Então aqui nós vemos que o Senhor ele faz uma promessa falando que Abraão ele vai ser pai de uma grande nação e que reis virão de sua descendência. Então aqui nós sabemos que toda a descendência judaica ela começa em Abraão, em Jacó passa a se chamar Israel, e ali, no final, eles passam a ser chamados de judeus. Então aqui a gente vê mais uma vez que o Senhor ele promete nações, que reis virão de Abraão. E já em Romanos, no capítulo 4, Paulo começa a desvendar quem são essas nações que iriam sair da linhagem de Abraão. Nós já sabemos que a linhagem de Abraão foi composta, os judeus vêm de lá, então uma dessas nações é o próprio povo judeu, mas o povo judeu ele é um povo único. Então, por que nações? E se nós não acreditamos que no continuismo em que nós nos tornamos Israel e que as promessas feitas de Israel agora são para nós? Nós acreditamos que Israel tem as suas promessas e nós temos as nossas promessas, assim como o irmão Alisson, quando deu a introdução aqui no livro de Romanos, ele nos trouxe. Ele falou que cada parte do livro de Romanos nos ajuda a entender um pouco mais das promessas. Uma parte do livro ele vai ser escrito para ímpios, uma parte a promessa para os judeus e depois uma promessa para toda a igreja. E aqui no capítulo 4, ele começa exatamente no primeiro versículo dizendo: que pois diremos ter alcançado do Abraão, nosso pai, segundo a carne. Quando ele começa dizendo isso, ele está direcionando a sua carta ali naquele momento somente aos judeus. Quando ele fala carne, é a descendência carnal de Abraão, é a descendência de sangue. Como nós já falamos, nós sabemos que a descendência carnal de Abraão é o próprio povo judeu. Mas um pouco mais à frente, no versículo 11, ele também direciona a carta dele novamente. Ele fala: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso. Aqui, irmãos, se nós lembrarmos um pouco da mensagem lá atrás, a gente viu que Abraão foi justificado antes da lei, ou seja, ele recebeu a justificação e a salvação pelo Senhor antes de ser circuncidado. E aí ele continua: para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Então aqui nós vemos a segunda nação que precede de Abraão.
Aqui são todos que creem no Senhor, são todos que foram salvos e justificados. Então, a partir desse momento, nós também nos tornamos herdeiros da promessa de Abraão, mas herdeiros da promessa da parte não carnal, da parte espiritual. E no versículo 16, ele continua: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente o que está no regime da lei, ou seja, os judeus, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Então aqui mais uma vez Paulo ele finaliza, ele amarra. Ele fala, olha, estou colocando em pé de igualdade novamente os que creem e os que são filhos da justiça. Porque perante Deus somos todos iguais. Então, irmãos, aqui a gente vê quem são essa descendência de Abraão. E nós estamos inseridos na promessa de Gênesis 15. Porém, enquanto a parte carnal de Abraão se direcionou para a lei, pela graça e misericórdia do Senhor, nós estamos sendo direcionados para a herança celestial do Senhor, para a promessa que há de vir, no mundo que há de vir. E se nós formos lá em Gálatas 3:7, mais uma vez, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vem reforçar essa questão. Como nós sabemos, a igreja de Gálatas era uma igreja que, apesar de ter crido no Evangelho, era uma igreja que estava voltando a ter algumas questões da lei, né, a crer mais na lei. Então, Paulo, ele volta e fala para eles: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, aqui Paulo, mais uma vez, vem mostrar que os filhos de Abraão são aqueles que creem no Senhor. E no versículo 29, ele continua: e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então aqui, Paulo é como se ele colocasse uma pedra, mais uma vez, falando, então com todas essas evidências, nós vemos que nós também podemos considerar Abraão como nosso pai, porque ele é pai daqueles que creem. Então a gente pode ver que Abraão ele tem duas descendências. Então a descendência carnal, que vem pela sua herança de sangue, os judeus, e também a herança por crer no Senhor, por crer no Salvador. E a gente vê o resultado dessa semente e é onde nós miramos, é onde nós vemos e queremos que a promessa do Senhor, que as nossas vidas atinjam essa promessa do Senhor, lá em Apocalipse 7:9. João aqui ele está relatando, né, algumas visões que ele teve. E aí o título na Bíblia ele está escrito A Visão dos Glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, irmãos, aqui a gente vê que a visão de João, quando ele escreve Apocalipse, a gente vê nitidamente que todos aqueles que creram no Senhor, independente de tribo, língua, em qual país nasceu, da onde veio, a partir do momento que ele creu no Senhor e foi justificado, ali começa uma nova história. É como se a gente abrisse mão da nossa identidade terrena e a partir dali a gente se tornasse literalmente um cidadão do céu. E a gente sabe onde nós queremos chegar. Nós sabemos onde queremos chegar. Nós queremos que a promessa nas nossas vidas sejam cumpridas. E aqui está o final. O resultado da semente que foi plantada lá em Abraão. Porque até então os judeus tinham a impressão de que o mundo que há de vir e as promessas seriam só para eles. Mas graças ao Senhor, o Senhor veio em vida. Ele veio à terra, Ele morreu por nós e nos estendeu também essa graça, esse direito de estarmos com Ele no mundo que há de vir, de reinarmos eternamente com o Senhor.
Então, mais uma vez, irmãos, nós vemos que não são as nossas obras e que isso fique enraizado em nossos corações e que nada diga ao contrário para nós, que a gente tenha certeza da nossa fé e saber que o Deus que nós cremos, Ele é fiel para cumprir. O hino que nós acabamos de cantar e que eu falei que basicamente resumia a mensagem é por isso. É porque é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que somos justificados diariamente e é pela fé que as nossas boas obras surgem. Eu não vou entrar um pouco nesse detalhe ainda, eu vou deixar um pouco mais para frente, mas nós voltaremos a isso, porque eu ainda quero explorar um pouco mais o versículo 18 com os irmãos. Porque, como eu falei, existem bastante temas que nós podemos explorar e aproveitar e trazer como apoio para a nossa vida hoje. Então, voltando para Romanos, Paulo continua. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos e idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, irmãos, aqui até o versículo 20, vou ler o 21 também, que eu vou ter que entrar nele. Então, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, aqui, irmãos, nós vemos e podemos tirar lições hoje para o nosso viver cristão. Abraão, como nós vimos, Paulo descrevendo, quando o Senhor volta no capítulo 17, isso aqui é referente ao capítulo 17 de Gênesis já, e promete novamente a Abraão, dizendo sobre a sua descendência, Abraão já perto dos 100 anos, com o corpo amortecido, e esse termo corpo amortecido, ele quer dizer que Abraão, o seu corpo já estava velho demais. E mesmo Abraão, sabendo disso, quando ele ouve essa promessa do Senhor, e sabendo da sua condição humana, ele não duvida da promessa. Ele crê na promessa. Na lógica humana, qual que é a probabilidade de um homem de 100 anos ter um filho saudável, de uma mulher que até então era estéril, já de idade, e nós sabemos que Sara vem tentando ter filho já há um bom tempo, então tudo indica que provavelmente ela devia ter algum problema, mas nós não estamos inferindo na Bíblia, né? É mais achados históricos. Então Abraão, sabendo de toda a condição, ele olha para si mesmo, mas ele fala: Senhor, você está me prometendo, ok, eu vou acreditar, eu sei que a promessa vai se cumprir. E às vezes a gente olha para a nossa vida cristã e fala: mas aí é fácil, né? Abraão ouviu o Senhor. Como nós hoje, será que a gente consegue ter uma vida igual de Abraão? Acreditar nas promessas, seguir a palavra sendo obediente, independente do que aconteça? Mas eu queria trazer para os irmãos a perseverança que Abraão teve para que ele conseguisse chegar a isso. Lá em Gênesis 12, 4, no capítulo 12 de Gênesis, é quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus. E é a primeira vez que Abraão ele fala com o Senhor promete a ele uma descendência. No versículo 4 mostra: partindo, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos. Então, irmãos, do tempo que foi prometido a Abraão uma nação, herdeiros, até o momento em que ele teve o filho com 100 anos, se passaram 25 anos. Abraão teve que ser perseverante na fé. Porém, se nós formos no capítulo 16, no versículo 16, esse capítulo é quando Abraão
engravida a sua serva Agar. E a gente vê que Abraão, ele fala que Abraão, quando deu à luz a Ismael, Agar deu à luz a Ismael, Abraão tinha 86 anos. Então, ou seja, o Senhor tinha prometido para ele com 75, aqui ele está com 86, se passaram 11 anos desde a promessa. E Abraão era humano como nós. Isso mostra que ele e Sara tinham também seu lado carnal. E aqui, como o irmão William compartilhou conosco na semana passada, Ismael é o resultado de Abraão tentando ajudar o Senhor. É de Sara tentando ajudar o Senhor, dizendo, olha, Abraão, o Senhor prometeu, mas até agora não se cumpriu. Acho que talvez seja melhor, né? Até porque você já está ficando velho, ter aqui o seu filho. E esse filho vai ser o seu herdeiro, porque pelo menos, né, a nossa linhagem, a nossa descendência não ficará na mão do filho de algum servo. Então, tem Ismael. Só que a gente vê que Ismael não foi aceito pelo Senhor. Mas não por culpa de Ismael, porque ele não era o filho da promessa. Então aqui nós vemos que Abraão também teve o seu momento de tentar ajudar o Senhor. E assim muitas vezes somos nós na nossa vida cristã. Nós sabemos da promessa que o Senhor tem nas nossas vidas, e aí eu não estou querendo pregar evangelho de prosperidade ou coach teológico aqui para os irmãos. Mas, irmãos, nós temos que saber no Deus que nós cremos. No versículo 17, que o irmão William leu na semana passada, de Romanos, a última parte do versículo fala que Abraão creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós temos que ter enraizado em nossos corações, que vai cumprir a promessa. A caminhada cristã, irmãos, ela não vai ser uma linha reta. Ela não vai ser mil maravilhas. Embora quando nós nos convertemos ao Senhor, a gente acredita que a partir do momento que nós acreditamos no Senhor, o Senhor entra nas nossas vidas, as nossas vidas vai ser mil maravilhas, que a partir de agora eu sou filho de Deus, não vou mais sofrer na terra, é isso que muitos pregam. E a gente vê que na verdade não. O Senhor dia a dia ele foi provando a Abraão. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que a gente só volta a falar de Abraão no capítulo 17. Porém, quando a gente volta a falar de Abraão, no capítulo 17, diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, Gênesis 17. Então ele volta, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, o Senhor aparece de novo para Abraão para fazer a promessa quando Abraão tinha 99 anos. Ou seja, dos 76 que ele erra até os 99, a gente não tem registro nenhum mais na Bíblia do que aconteceu com Abraão. Ou que o Senhor tenha falado novamente com Abraão. Foram 13 anos de total silêncio do Senhor referente à promessa. Mais uma vez, não estou inferindo nada na Bíblia, mas provavelmente Abraão continuou crendo no Senhor, continuou servindo ao Senhor da sua maneira, até porque se tivesse acontecido alguma coisa, para a gente estaria relatado na Bíblia. Então a gente dá a entender que Abraão continuou seguindo sua vida normal, pastoreando suas ovelhas, tendo a sua vida, mas o Senhor ele se retira e fica 13 anos sem tocar novamente na promessa. E quando o Senhor volta a Abraão, e ele promete isso a Abraão aos 99 anos, reafirmando a sua aliança com Abraão, a reação de Abraão naquele momento, além de crer, em Gênesis, eu não anotei aqui, no 3, ele diz o seguinte, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Na cultura judaica, irmãos, em algumas outras culturas, o Islã também é assim, mas nessas culturas mais do Oriente Médio ali, quando você encosta o seu rosto no chão, é o momento que você está se humilhando, você está se rendendo. É um momento de submissão total a quem está na sua frente. A gente vê que
No versículo 12, quando o Senhor prometeu, Abraão não se prostrou. Quando teve Agar também, quando ele se envolveu com Agar, não teve uma submissão dele à promessa. Mas aqui, irmãos, aos 99 anos, Abraão já tinha perdido toda a esperança. Toda a esperança terrena dele já tinha se acabado. E foi aí que o Senhor pôde entrar na vida de Abraão. A partir do momento que Abraão se prostra ao Senhor e assume que nada dele mais, que possa vir dele, vai ser bom, que a sua virilidade já tinha acabado, que a sua saúde provavelmente já estava debilitada, que a sua esposa Sara não tinha mais saúde, é nesse momento que o Senhor chega e fala, então agora sim eu vou fazer minha aliança com você. Porém, o Senhor, como eu falei, Ismael foi um fruto que o Senhor recusou, o Senhor também falou, agora eu quero em troca a sua obediência. E aí que o Senhor, ele fala, para eu fazer minha aliança com você, e o sinal da minha aliança vai ser a circuncisão. Então, mais uma vez, o Senhor cobra de Abraão a obediência. E Abraão, naquele momento, o que ele tem a fazer é simplesmente se entregar ao Senhor. É ter a fé que um Deus, que ele não sabia como, provavelmente, iria lhe trazer um filho. E em Romanos 1,7, logo no começo de Romanos, Paulo já nos mostra como tem que ser a vida e o viver de um cristão. Ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive por fé. Irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida de fé. Tem que ser uma vida de crer no Senhor, de saber que as promessas que foram feitas para nós vão ser alcançadas. Mas aqui nós vemos, irmãos, que Abraão tentou ajudar o Senhor. E talvez se o Senhor tivesse dado um filho, dado Isaac naquele momento em que Abraão queria, será que o coração de Abraão seria totalmente de devoção ao Senhor? Será que não teria aquele egozinho no fundo de falar, poxa, o Senhor me deu um filho, mas ainda sou novo? Teve a minha mãozinha? Ou será que Abraão precisou atingir uma maturidade espiritual para conseguir tocar na promessa do Senhor? Eu compartilhei isso na reunião de casa com os irmãos uma vez. Eu trabalhei com um judeu e ele falou para mim que uma das coisas que ele mais odeia de ditado popular, que o judeu não gosta, é quando nós falamos que Deus escreve certo por linhas tortas. Quantas vezes nós já não falamos isso? Não, Deus escreve certo por linhas tortas. Apesar de ter dado tudo errado lá no começo, olha só, deu certo aqui no final. Ele até brincava, né? Falava que torto era quem não sabia interpretar o que Deus queria. Mas por que o judeu não gosta disso? Porque a história de Abraão é um reflexo disso. Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Mas a gente viu que em seu coração ainda tinha aquela vontade, o lado carnal dele que o fez cair no 16. E quando ele atinge a maturidade espiritual, aos 99 anos, o Senhor consegue conceder. Então eles creem o quê? Que a promessa já está feita. A promessa já está lá. Mas para nós atingirmos a promessa, nós temos que atingir maturidade espiritual. E aí o judeu acredita que isso é tanto terreno quanto é espiritualmente falando. Ele até me trouxe um exemplo, né? Porque ele falou, será que se Deus nos concedesse dinheiro, se do dia para a noite a gente ganhasse na Mega Sena, hoje, com o nosso coração, onde estaria o nosso amor? Será que é o dinheiro? Ou será que a gente continuaria servindo a Deus da mesma maneira? Então, irmãos, isso é muito sério quando nós nos voltamos para o Senhor e muitas vezes as coisas começam a dar errado nas nossas vidas e nós culpamos ao Senhor. A vida do crente, infelizmente ou felizmente, ele vai ser de provação, irmãos. Se o objeto final da nossa salvação, o objeto final da nossa crença é nos tornarmos parecidos com o Senhor, irmãos, a gente vai ter que passar por provações. O Senhor que já veio sem pecado, veio imaculado à terra, passou pelo que passou. Imagina nós que somos herdeiros de Adão, que o pecado está em nós. Como o irmão Emerson falou, a salvação, ela começa pelo Espírito. Depois ela vem para a alma. E por fim, lá no futuro, nós teremos nosso corpo glorificado.
Mas, irmãos, vencer a nossa alma, converter a nossa alma, é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque nós sempre teremos a sensação de que nós podemos ajudar ao Senhor. Então, irmãos, que a gente possa fazer uma análise também da nossa vida cristã e entender que o caminho não é um caminho reto. Até vou utilizar esse desenho do William, que ficou, e vou mudar um pouco aqui. Nosso caminho, a partir do momento que nós fomos convertidos ao Senhor, ele é totalmente sinuoso. E aqui, como a gente já viu, que é Gênesis 15. Que é Gênesis 15, aonde Abraão creu e foi justificado pelo Senhor. Teve um caminho muito longo entre o 15 e o 22, onde ele é justificado para a salvação milenar aí, né, que a gente dividiu. Espero que os irmãos lembrem. Mas nesse tempo aqui, irmãos, passa Gênesis 16, que é onde ele engravida Agar. Ele teve um ponto baixo. Mas em Gênesis 17, quando o Senhor volta a ele tem um ponto alto novamente. E aí a promessa é entrega novamente para ele em Gênesis 21. É entregue Isaac para ele. Então a gente vê que apesar de Abraão ser o pai da fé, ele também passou por momentos de provação. Mas o que fez Abraão ser considerado o pai da fé foi exatamente a sua perseverança. Ontem nós estávamos tendo comunhão, os irmãos que dão a palavra na casa do irmão Emerson. E o William, um pouco no final, ele trouxe uma pergunta que me fez refletir bastante. Eu não tinha pensado dessa maneira. Eu agradeço ao William que também cooperou com a mensagem ontem. Que ele fez a pergunta: aonde termina somente o esforço, onde começa o nosso esforço para ajudar o Senhor? Porque como nós vimos, só para relembrar os irmãos, aqui em Gênesis 22, quando ele é justificado, Abraão é justificado pelas suas obras. A gente foi até Tiago para entender que obras são essas que nos justificam e entender que a salvação aqui, para o reino eterno, ele é pela graça, mas porém o reino milenar é pelo esforço. Então o irmão William perguntou: e onde começa o nosso esforço então? Onde que eu posso começar a dar uma ajudinha para o Senhor? E aí nós voltamos para Abraão. O que Abraão fez daqui até o 16 e do 17 até o 22? Nada. Abraão simplesmente perseverou na fé. O nosso papel, irmãos, não é dar uma ajudinha para o Senhor. O nosso papel, irmãos, é perseverar na fé. É simplesmente acreditar que nós temos um Deus do impossível. E é difícil no nosso dia a dia. As provações vêm, o medo bate. Mas, irmãos, o Senhor nos deixou na terra, agora falando da parte terrenal, uma comunidade, irmãos para nos auxiliar. Então, irmãos, a gente tem que perseverar na fé. É isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa parte. A partir do momento que a gente quer ajudar o Senhor a dar uma mãozinha, aí é onde a coisa desanda. E mesmo nós tendo as melhores, nós tendo a melhores das intenções em ajudar o Senhor, e nós agimos pela nossa carne, sendo uma obra da carne, ela é uma obra que contém pecado, ela vai ter consequência. E a gente, como cristão, nós temos que ter isso nos nossos corações, irmãos. O Senhor, Ele não nos livra da consequência dos nossos atos. O irmão William entrou um pouquinho nesse detalhe na semana passada. Qual foi a consequência de Abraão ter tido Ismael? Quem foi Ismael? Ismael se torna a nação que fica em torno de Israel, que são os árabes. E que hoje querem destruir Israel. Inclusive, se você entrar nas sinagogas,
você vai ter a estátua de Ismael ali, porque Ismael é considerado, se não o principal, um dos principais profetas do Islã. Então nós vemos que a consequência de um ato de tentar ajudar a Deus gerou para a descendência de Abraão toda uma dor, e que até hoje persiste. Então, irmãos, que a gente saiba que todos os nossos atos terão consequências. Então, que todos os nossos atos a gente possa levar diante do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós não agimos achando que é o mover do Senhor, porque simplesmente nos beneficia e nós esquecemos de orar e colocar na mão do Senhor as coisas. E essa é a vida do cristão, irmãos, a gente gosta ou não. A vida do cristão é depender totalmente do Senhor, colocar nas mãos do Senhor. Às vezes surge aquele emprego dos sonhos e a gente fala, puxa, é do Senhor. Mas será que é mesmo? Será que esse emprego não vai te afastar do Senhor? Será que esse emprego não vai afetar a sua família? Não vai afetar o seu viver? Será que vai ser um ambiente bom para você? E se a gente não coloca isso diante do Senhor, irmãos, a chance de ser desastroso é 100%. Embora nós saibamos que nós podemos nos retornar ao Senhor e nos arrepender, a consequência ela vai vir, irmãos. E muitas vezes o Senhor ainda é misericordioso e mesmo assim ainda cria algumas situações, mas, irmãos, o nosso coração tem que estar voltado ao Senhor. Que a partir do momento que o nosso coração está voltado ao Senhor, nós estamos no Espírito, as nossas obras vão ser do Espírito. E voltando lá em Salmos 127, eu não ia ler, mas entrando um pouco nesse assunto. Os irmãos podem ler até o 5 ou 6, deixa eu ver. Se o Senhor não edificar a casa, então não dará os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, então inútil será repousar na carne, comer o pão que penosamente não aos seus amados, ele dá quando torna. Herança dos Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Com flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua palavra, não será envergonhado quando pleitear os inimigos da porta. Então aqui, irmãos, é um salmo de Davi, e Davi ele mostra muito bem que não adianta a gente trabalhar. Quem vão trabalham aqueles que edificam a casa, os sentinelas, se o Senhor não coloca a mão. Se o Senhor não abençoa, irmãos, a gente está trabalhando à toa. E isso não vai servir para a nossa justificação. Assim como Tiago, ele fala que uma fé sem obras é uma fé vazia, a gente também pode afirmar que uma obra sem a fé é uma obra vazia. Dos dois jeitos nós estamos perdendo tempo. E nós não estamos glorificando, nós não estamos ajudando o Senhor e não estamos sendo justificados. E como eu falei, irmãos, a gente tem que saber no Deus que cremos. No Deus que Ele é fiel para cumprir. E em Números 23, 19... é um versículo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Irmãos, esse é o Deus que nós cremos. Abraão, agindo da maneira que agiu, talvez usando o nosso lado humano para analisar o Senhor, que é impossível, mas se fosse nós, a gente falaria, já que está tentando, tenta aí sozinho e vê o que dá. Mas o Senhor, Ele não é um Deus. Ele não é um Deus de vingança. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que prometeu a Abraão. Então Ele volta para cumprir lá no 99.
quando Abraão tinha 99 anos, em Gênesis 17. Mas Abraão precisou se esvaziar de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E por fim eu vou entrar no 22, irmãos. Romanos 4, 22. Que é um versículo curto, que diz que, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então aqui, irmãos, Abraão foi justificado novamente. Não foi, tá, irmãos? Abraão, nesse momento, ele não é justificado, mas a obediência de Abraão, ele conta para a justificação. Paulo, quando ele se refere a esse ponto aqui, irmãos, ele já está falando aqui no 22. Usando essa justificação aqui de Abraão. Falando que a sua obediência perante ao Senhor, no capítulo 17, aonde ele, sem pestanejar, ele crê na promessa do Senhor. Ele crê que apesar da sua idade vai ser cumprida a promessa. Inclusive, Paulo traz esse lado paradoxal exatamente para mostrar isso, que não era mais a força dele crendo. Então, Paulo faz esse paradoxo, ele monta esse contraponto, mostrando que Abraão, ele estava naquele estado, mas mesmo assim ele creu. Exatamente para mostrar que a fé de Abraão, a perseverança de Abraão, continuava sendo muito grande. E quando a gente entra no versículo 22, aonde fala que Abraão, após levar Isaque para ser oferecido ao Senhor, e o Senhor, pela misericórdia, coloca um cordeiro, o irmão Emerson nos trouxe a mensagem falando que ali a gente via o tamanho da fé de Abraão. Abraão, ele não avisa nem a própria esposa que está indo levar, né? Como eu compartilhei, já acho que eu falei na reunião de casa, é uma crença judaica. Eu entrei num site que tem de judeus que eles propagam a fé, e a crença deles é realmente que ele não avisou a esposa, exatamente para evitar, né, que Sara tentasse impedir isso daí. Ele leva Isaque ao monte para ser oferecido ao Senhor. Só que quando ele está no pé do monte, vai subir com Isaque, que ele pede para o servo dele ficar, ele fala para o servo que ele voltará. Ele falou, espere eu e o menino que nós voltaremos. Então ali a gente já vê o tamanho da fé de Abraão. Abraão não sabia se realmente ia voltar. Ele sabia que ele ia voltar, mas não sabia como isso ia acontecer. Se o Senhor ia ressuscitar, se ia acontecer alguma coisa lá em cima. Mas ali ele sabia que alguma coisa iria acontecer e ele voltaria com o menino, porque Deus não é homem para que minta. Deus é um Deus que nos entrega. Quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor ele também se derrama a nós. Então aqui nós vemos, irmãos, que quando ele fala que isso também lhe foi imputado para a justiça, é que essas obras de Abraão contaram aqui. Não foi simplesmente o ato dele ir lá e oferecer o seu próprio filho como sacrifício. Porque se nós pensássemos dessa maneira, talvez nós pensaríamos no nosso dia a dia que são apenas os nossos atos grandiosos que contam para o Senhor, que contam para a salvação. Mas são os atos que ocorrem no nosso dia a dia, irmãos. É no serviço que nós fazemos na igreja, seja ajudando na limpeza, seja aqui na frente falando a palavra, no serviço de música. Tudo isso, irmãos, conta para a nossa justificação. A nossa fé no nosso dia a dia conta para a nossa justificação. A gente tem que parar com essa ideia de megalomaníaco que é tudo para servir para o Senhor tem que ser algo grandioso. Só vale para o Senhor se eu ofertar 10 mil reais. Como eu só tenho 10 reais no bolso, então eu não vou ofertar. Deixa para o próximo. Irmãos, o Senhor ele quer o nosso coração. Quando o Senhor ele pede Isaque a Abraão, ele não está falando que ele quer de volta a Isaque. Ele está querendo ver onde está o coração de Abraão. Deus quer o coração de Abraão, porque talvez naquele momento Abraão estivesse dividido entre senhores e o seu tesouro, que era Isaque. E quando o Senhor pede Isaque e Abraão, sem pestanejar, entrega Isaque ao Senhor, irmãos, Abraão está fazendo mais do que um símbolo de entregar o próprio filho. Ele está entregando as primícias. De todas as promessas que o Senhor fez a Abraão desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus, que ele prometeu terras, ele prometeu riquezas, Abraão era o mais importante para ele. Abraão era a sua primícia. E ali Abraão estava entregando isso ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia, irmãos. Entregar as nossas primícias ao Senhor.
E é difícil, irmãos. Mas é isso que o Senhor quer. É assim que nós demonstramos a nossa fé. É como no aniversário, quando a gente entrega o primeiro pedaço de bolo. Se nós não recebemos o primeiro pedaço do bolo, e aquela pessoa é importante para nós, nós achamos que aquela pessoa, e que nós somos importantes para aquela pessoa, quando o primeiro pedaço não vem, a pessoa pode dar o bolo inteiro para nós depois. Não tem o mesmo valor. Porque o primeiro pedaço é o que importa. Pode ser o menor pedaço do bolo, mas é o primeiro. E assim é a nossa vida cristã, irmãos. O Senhor ele não quer 100% do nosso tempo, o Senhor não quer 100% do nosso patrimônio, o Senhor não precisa de nós. Mas mesmo assim o Senhor escolheu estar presente nas nossas vidas. Amém. E o que Ele quer de volta são as nossas primícias, irmãos. Que a gente possa reconsiderar na nossa vida cristã o quanto das nossas primícias nós estamos entregando para o Senhor. Amém. É um trabalho diário, é difícil. O Senhor sabe que infelizmente não será todos os dias que nós vamos entregar as primícias. Mas mesmo assim, irmãos, Ele não desiste de nós. Isso é um viver contínuo que nós temos que ter. Exatamente para que seja diário essa entrega para o Senhor. Amém. Então, irmãos, continuando, eu vou tentar finalizar a mensagem hoje, já direcionando para o final. A gente entra no versículo 23 e 25. Abraão, ele se torna um modelo de justificação. Mas eu só queria trazer para os irmãos que aqui é aqui em Gênesis 12, que também é citado, é antes de Abraão crer. Então aqui, irmãos, em Gênesis 12 é feita a promessa. E por que eu quis voltar nesse ponto? Porque agora Paulo vai começar a discorrer que a promessa de Abraão também foi estendida para nós. Então, irmãos, a promessa do Senhor ela já está feita para toda a terra. Quando o Senhor ele morre na cruz por nós, e nós acreditamos em expiação ilimitada, que é exatamente isso, é que o Senhor ele morreu por todos, sem exceção de ninguém. A salvação do Senhor ele cobre toda a humanidade. Então a promessa que foi feita para Abraão lá atrás, das nações, onde nós entramos, é aqui. Mas para que essa promessa passe a ser válida nas nossas vidas, a gente tem que passar para Gênesis 15, que é a partir do momento que nós cremos, nos convertemos ao Senhor. Ter uma vida de entrega ao Senhor, para a gente conseguir chegar lá em Gênesis 22 e também sermos justificados. Então, voltando aqui para o 23, os irmãos podem ler do 23 ao 25. Não somente por causa dele, que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi mérito por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Então aqui, irmãos, o Paulo, ele começa trazendo, novamente, que Abraão é um modelo de justificação. Abraão, nesse momento aqui, irmãos, que Paulo comenta, ele começa dizendo, ele já entra no herdeiro, aquele que veio da linhagem de Abraão, que é o próprio Senhor, que ele diz, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Então aqui a gente começa a entender que os herdeiros, que nós, como nós vimos no começo do capítulo, que é para judeus e também para aqueles que creem no Senhor, que a justificação também é para nós. E aí ele continua. Não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa,
posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor. Então aqui, irmãos, como eu falei em Gênesis 15, nós tivemos a justificação, aqui é a parte de obras. E para nós, irmãos, a promessa ainda está por vir. Abraão foi usado como exemplo, exatamente para mostrar para nós qual que é o final, é o cumprimento da promessa nas nossas vidas. Mas nós ainda vamos chegar nesse ponto, que para nós é o reino vindouro, quando o Senhor ele nos arrebatar e assim a gente conseguir reinar eternamente com o Senhor. Então, irmãos, a nossa vida vai continuar até que a promessa seja cumprida. E entrando nesse ponto aqui, irmãos, eu estava lendo e fui muito tocado, que nessa parte a gente vai ver a vida, ou seja, ele mostra o Senhor falando da morte, falando da justificação que o Senhor fez por nós através da sua ressurreição. E a gente vê que todos os aspectos da vida do Senhor são importantes para nós. A vida do Senhor, o viver do Senhor quando o Senhor veio à terra, foi a nossa promessa. Se a gente for em João 1,10, João 10, perdão, eu que abri errado aqui. João 1,10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A vida do Senhor, o Senhor vindo para a terra, irmãos, é ali que começa a promessa para nós que não somos judeus. Então, o Senhor, ele veio, aí ele começa, na verdade, o cumprimento da promessa, que a promessa foi feita lá para Abraão. Mas ali começa o cumprimento. O Senhor veio à terra, o Senhor, ele viveu aqui, e os seus, que são judeus que ele veio, não o receberam. Então, o Senhor, ele começa a salvar os gentios, e assim o evangelho se estende até nós, através dos apóstolos que pregam. Então a gente vê que a vida do Senhor, ela é importante para nós, ela tem um significado muito grande, não é simplesmente um homem que veio à terra sendo perfeito. Obviamente as obras do Senhor já mostram como tem que ser o nosso viver, mas a vida do Senhor carrega esse simbolismo, que a promessa que ele fez para nós começou a ser cumprida naquele momento. E a morte do Senhor carrega um outro simbolismo, que é a remissão dos nossos pecados. Em Efésios 1,7, Efésios 1,7. Ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui nós vemos, irmão, que o sangue do Senhor ele é necessário para a remissão dos pecados. O Senhor ele foi o último cordeiro, ele precisou derramar o sangue. No Antigo Testamento, quando os homens precisavam se limpar os seus pecados, eles sacrificavam. Então o Senhor ele é o último cordeiro, então a sua morte ele simboliza isso. Ele simboliza que a partir daquele momento os nossos pecados estavam sendo lavados perante o Senhor, perante Deus. E que o Senhor estava carregando com ele naquela cruz todos os nossos pecados. E se nós formos em Hebreus 9:22, perdão. Ele vai dizer, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui, Paulo está entrando numa questão, na carta de Hebreus, não vou entrar muito a fundo, mas ele está entrando na questão da lei. E só que aqui ele deixa explícito que sem o derramamento de sangue não há como ter remissão dos nossos pecados. É necessário o derramamento de sangue. E por isso o Senhor veio à terra para cumprir a sua promessa que ele havia nos feito. Queria nos salvar
E por isso nós precisamos crer nele, porque se nós não cremos na morte do Senhor, nós não cremos na ressurreição, no poder que isso tem nas nossas vidas, irmãos, a nossa fé está sendo vazia. Sem a cruz, não há verdadeira crença. Sem a cruz, não há como nós dizermos que cremos no Senhor. Senão a gente vai estar acreditando que o Senhor foi uma boa pessoa na terra e simplesmente isso. E a ressurreição do Senhor, ela traz um aspecto mais importante de simbologia. A ressurreição do Senhor é a simbologia de que o sacrifício foi aceito por Deus e foi cessado. Porque até então, os judeus eles tinham que sacrificar o cordeiro, aí depois de um tempo ele sacrificava outro porque pecou novamente, e daqui a pouco ele sacrificava outro, e continuamente precisava sacrificar um cordeiro para se limpar. Mas a partir do momento que o Senhor entrega o seu Filho para nós, aquele momento cessa isso daí. É por isso que se nós não acreditamos na ressurreição do Senhor, irmãos, não tem como a gente acreditar que nós somos justificados. E em 1 Coríntios 15, 17... Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui, irmãos, Paulo simplesmente mata tudo que eu acabei de falar. A ressurreição, irmãos, ela foi a chave para que a promessa que o Senhor fez começasse a se cumprir. Para que na nossa vida, irmãos, nós tivéssemos acesso também ao Pai. A partir desse momento, toda a lei foi quebrada. A gente não precisa mais cumprir a lei, e não é a lei que nos salva, mas é crer em um Deus, é crer no Cordeiro que nos justifica. E sem isso, irmãos, Paulo ele traz aqui no 15:17 exatamente isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, irmãos, a gente precisa crer na ressurreição do Senhor, porque crendo na ressurreição a gente vai continuar crendo na promessa. E crendo na promessa, crendo em Deus, a gente é justificado, nós somos salvos. Então, irmãos, trazendo um resumo final de todo o capítulo 4, a gente entendeu que o que Abraão obteve pela carne? Nada. Porque os 3 pontos que nos foram demonstrados durante o capítulo 4 é a justiça veio pela fé, a herança da promessa, a herança veio pela promessa, e a paternidade veio pela graça. Então, irmãos, a gente viu que as obras, apesar de serem boas ou ruins, irmãos, de nada não adiantam. Então, Paulo termina a carta realmente finalizando e amarrando tudo isso, nos trazendo esse resumo. E aí, semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 5. Eu entrei agora a reunião aos irmãos. Vou orar para finalizar a reunião. Ó Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos nessa noite. Te agradecemos pela sua misericórdia. Te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Que o Senhor possa continuar achando graça em nós. Que nós possamos continuar agradando o coração do Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa noite nós declaramos que te amamos, Senhor. Amém.